pensa no calor que a pessoa está sentindo. Meu Deus, o temor do Senhor, né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito da palavra do Senhor. Eu quero também testemunhar, mas o enfoque, né, desse final de semana é incendiar o coração dos irmãos, incendiá-los. E eu gostaria nessa manhã de falar sobre a paixão pela colheita. A paixão pela colheita. Essa paixão que eu e você devemos ter. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entendi a importância de Jesus na minha vida. E eu entendi o quão importante é falarmos de Jesus para as pessoas. Porque na nossa boca está o poder da vida e da morte. Nós temos o poder e a autoridade de transformar destinos eternos. É nossa responsabilidade. E eu entendi naquele dia. Eu falei, Deus, como é importante falarmos do teu filho. Como é importante torná-lo conhecido. E naquele mesmo dia, eu comecei a falar de Jesus. Eu me lembro que eu conheci uma irmã lá na igreja, uma senhora, e ela disse assim para mim, eu era bem nova convertida, e ela falou assim para mim, Luciana, nós estávamos nos organizando para sair, para evangelizar, e ela falou assim, Luciana, eu perdi as contas de quantas almas eu já ganhei para Jesus. E eu olhei para aquela irmã e falei, nossa, que arrogante, né, que ela é, que metida, falar isso para mim. E eu preciso encontrar essa irmã, porque ela já não está mais conosco lá na igreja, e eu preciso pedir perdão para ela. Porque, para a honra e glória do Senhor, eu não sei quantas pessoas já se converteram através da minha vida, do posicionamento que eu tomei. Esse é um posicionamento, isso é algo pessoal, isso é individual. E hoje eu não sei quantas almas, né, eu já levei a eternidade, aí, já levei a salvação. E é isso aí. É esse o nosso papel, revelar a Deus, revelar a Jesus. E eu queria compartilhar então a paixão da colheita. Quem já foi apaixonado aqui? Vai ter que se redimir por causa da polícia. Já me chamaram de delegada uma vez, eu falei, nossa, quem me dera. A paixão de Deus, ela precisa ser a nossa paixão. A paixão de Deus, ela precisa ser a nossa paixão. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos a Jesus, mais parecido com Ele nós devemos nos tornar. É assim. A nossa postura no falar, a nossa postura no caminhar. Nós devemos ser iguais a Jesus. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, quando nós confessamos Jesus, ele passa a habitar em nós. E nós precisamos nos posicionar dessa forma. Da mesma forma que Jesus age, da mesma forma que Jesus fala, da mesma forma que Jesus ora. É assim. Vamos à definição de paixão. Gente, eu não sei pregar. Não, profeticamente eu sei pregar. Quem sabe pregar é o meu esposo. Mas vamos lá. Definição de paixão. É uma força queimando dentro de você, que toma conta de você. E essa paixão não te deixará
até que os objetivos de Deus sejam alcançados. A paixão, ela vem do latim passio, que significa sofrimento. Segundo o apóstolo Paulo, a paixão é o compromisso de vida crucificada, vivida pela fé em Cristo. Fui crucificado com Cristo. Coloca a mão no seu coração, por gentileza. Repita comigo. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O desejo de Deus é que todos sejam alcançados. Todos sejam alcançados. O Evangelho, ele precisa ser espalhado. Espalhado assim com... Eu tenho vivido os meus dias com uma visão de urgência. Nós já sabemos, né? Estamos aprendendo, os nossos pastores em Curitiba já, várias vezes, eles citam que Jesus já deu aquela olhada no relógio. E eu acho que é verdade. Eu acredito nos nossos pastores. E eu trabalho assim com muito esforço para que o nome do Senhor, né, vidas sejam salvas, vidas sejam alcançadas. E nós precisamos ter a compaixão de Jesus para que isso ocorra com facilidade, com um fluir. A compaixão. Eu nunca tive um parente, alguém conhecido, eu nunca tive ninguém que eu conhecesse assim que tenha sido preso. E hoje nós temos uma unidade. Eu vou falar bastante aqui de carcerário, porque é uma escola. Para a minha vida, para a vida do meu esposo, foi uma escola. Continua sendo. Nós aprendemos muito através do trabalho nas penitenciárias que nós temos. Nos transformou assim, trabalhou no nosso caráter com muita eficácia. E quando a gente entrou pela primeira vez dentro de um presídio, nós entramos em uma unidade que tinham vários tipos de delito. Vários tipos. Existem unidades que trabalhamos com, por exemplo, violência contra a mulher. Existem unidades que trabalham com estupro, só estupro. Existem unidades que trabalham com assalto a banco. Mulheres, creiam, as maiores assaltantes de banco são mulheres. Muitos acham que são homens, mas não, são mulheres. As grandes quadrilheiras de assalto a banco são mulheres. Então, isso nos fez com que nós aprendêssemos muito. Mas fez também com que nos ensinasse a amar. Nós não temos que concordar de forma nenhuma com o pecado. Mas Jesus morreu por aquele cara que estrupou. Jesus morreu por aquele que assaltou e acabou de matar alguém. E se Jesus está disponível para esse tipo de pessoa, nós devemos falar do amor de Jesus para eles. Nós devemos salvar essa alma. Sem defender bandido, mas se você conversar 5 minutos com alguém que está preso, você vai conseguir entender a realidade, né, dessa pessoa. Existe um contexto atrás dessa vida. Existe um contexto atrás das atitudes dessas pessoas. E, claro, né, muitos decidiram
errar. Eles têm a oportunidade de não errar mais, mas eles insistem no erro. Mas muitos dos que estão lá vêm de um lar destruído, vêm de palavras. O dia que eu aprendi que eu poderia matar com palavras, eu decidi mudar as minhas palavras a respeito das pessoas. Porque não existe diferença nenhuma entre alguém que dá lá 9 tiros numa pessoa e eu que falo, que posso falar matando, declarar palavras de morte. A única diferença é que ele está lá atrás da grade e eu estou solta, né? Levantando a mão na igreja, louvando e adorando. Não, as minhas palavras têm um peso. E aí nós caminhamos entendendo isso, e nós caminhamos ali amando as pessoas, levando salvação para o perdido. O que se havia perdido, né? A nossa posição, né? Ninguém se perdeu, mas a nossa posição. Mas aí vem Jesus e nos coloca novamente na posição de reis e sacerdotes, filhos amados, e nós devemos honrar isso, honrar. Nós devemos ser gratos por tudo aquilo que Jesus fez na nossa vida. Aquela cruz, aquela maldita, aquela rude cruz, era para mim, era para você. Mas daí vem Jesus e vai lá no nosso lugar. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, pastora, a senhora já assistiu o filme Paixão de Cristo? Falei, inúmeras vezes. Aquele filme, né, com o diretor Mel Gibson, é muito edificante, aquele filme maravilhoso. E tem uma hora em que eles amarram as mãos de Jesus e puxam, né, deslocando esse osso aqui para pregar os cravos no lugar certo. Isso quer dizer que aquela cruz, ela não era para Jesus. O tamanho do braço de Jesus não era para Jesus. Aquela cruz tinha o tamanho do meu braço. Né? Tinha o tamanho do seu braço, do seu braço, do seu braço. Não era para Jesus. Mas ele foi lá. E por isso que nós devemos torná-lo conhecido. Uma vez, nós fomos fazer uma missão no Piauí e nós estávamos passando por uma plantação de algodão. E eu nunca tinha visto uma plantação de algodão. E a terra era uma plantação gigante, gigante, gigante. Era perto de Teresina. Nós estávamos dentro do ônibus e o Espírito Santo falou assim para mim, Luciana, olha a plantação. E eu olhei assustada ali, né? O que o Senhor vai me mostrar? Olhei, uma plantação linda, maravilhosa, é muito bonito. E ele falou, olha de novo. E eu olhei. A terra era um marrom escuro, bem escuro. Mas o algodão, ele é extremamente branco, né? Então, dava um contraste muito bonito. E aí eu entendi. Ele falou, os campos estão brancos. É necessário ceifeiros. É só colher. É só colher. E aquela plantação, ela estava prestes a colher, porque daí a gente o ônibus andou mais 2 quilômetros, e daí eu vi as máquinas começando a colher. Eu falei, Senhor, eu entendi. Se é para colher, a minha parte eu vou fazer. E eu gostaria muito, muito de pedir que você abrisse o seu coração nesta manhã. Que você se permitisse ser usado por Deus. Que você entenda a importância de falar de Jesus. Eu não conhecia Jesus. Muitas pessoas passaram pela minha vida e não falaram de Jesus para mim. Muitos crentes passaram pela minha vida
e não falaram de Jesus para mim. Quantos erros, quantas decisões eu tomei sem saber que eu era uma pessoa que eu era amada por Deus. Quantas lutas eu passei sozinha, sem Jesus. Porque aquelas pessoas, aqueles meus irmãos nunca falaram de Jesus para mim. Eu já os perdoei. Mas dentro de mim, talvez ainda eu não tenha me conformado com isso. Se eu sou capaz de indicar às vezes um restaurante, de indicar um sabão em pó para as donas de casa, deixar a roupa mais limpa, como é que eu não vou falar daquele que morreu por mim, que me deu a vida eterna, que fez de mim uma pessoa com valor? Nós precisamos crescer e amadurecer. Nós precisamos nos posicionar. Que a vida de Cristo que habita em nós faça diferença na vida do nosso próximo. Ao ver as multidões, Mateus 9, 36 e 37. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, ovelhas sem pastor. Como é triste uma pessoa viver sem um pastor. Como é triste uma pessoa aflita, viver dentro de uma aflição. Eu não sei você, mas aonde eu estou, eu observo as pessoas. Eu gosto muito de observar as pessoas. Como o Evandro falou ontem, nós temos um escritório. O Evandro não vive tempo integral ainda na igreja. E nós temos um escritório e eu faço a parte externa do escritório. Nós trabalhamos juntos. E eu fui esses dias eu fui até o cartório e estava chegando uma van da prefeitura, daqueles senhores que cortam o matinho, cortam o mato, fazem essa limpeza. E eu olhei, era uma van grande, aquelas grandona de 17, 20 lugares. Eu falei, nossa, vou correndo lá e na volta vou falar com eles. E fui correndo no cartório. Gente, pasme. O cartório estava lotado, lotado, lotado. Eu cheguei e veio uma senhora com a senha. Estou desistindo, pode pegar minha senha. Cheguei no cartório e já fui atendida. Eu falei, Deus. Eu falei, ai, Jesus, eu te amo. E quase falei para a moça, rápido aí que eu tenho que fazer. E ela fez lá as autenticações, peguei, cheguei do lado da van, me apresentei, tinha um senhor, eu falei, o senhor é o responsável por esses trabalhadores? Ele falou, sou, quem é a senhora? Eu falei, olha, meu nome é Luciana, e eu sou da igreja, e eu gostaria muito de orar abençoando o dia desses trabalhadores. O senhor poderia chamá-los? Claro, ele falou assim. Eu falei, nossa, né? Às vezes até eu me surpreendo. Ele falou, claro, vou chamar. Eu falei, então, por gentileza, reúna antes de eles começarem a trabalhar, né? E ele reuniu ali 23 trabalhadores naquela manhã, aceitaram Jesus. E daí o Espírito Santo falou para 2 deles que eles trabalhavam muito dentro do coração deles, era o desejo da vida deles ter a casa própria. E daí já pude orar por eles, declarando, trazendo à existência a casa própria, né? Senhorzinhos assim, trabalhando. Eu falei, Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor se importa. Em todo tempo o Senhor se importa com as pessoas, com os sonhos, os desejos, né? Deus é muito bom. E ali todo mundo veio para Jesus. A paixão pela colheita. Como é que eu passo por um lugar assim, né? Por essas pessoas e sem falar de Jesus, não tem como. Não tem como. Outro dia, estou indo no cartório, de novo.
Estacionei o carro, olhei, tinha uns 8 moradores de rua. Então eu falei, Jesus, preciso ir no cartório, agiliza. Daí eu olhei para o lado, já saí do carro, tia, quer que cuida? Eu falei, cuida aí que eu já venho falar com vocês. Fui no cartório rapidão, voltei, e na ida no cartório já falei, se eu chegar lá e eles estiverem lá, eu falei, se prepare, porque nós vamos fazer um culto aqui. Eu e Jesus, né? Falando com ele lá. Aí fui correndo no cartório, voltei. Quando eu cheguei, estavam todos eles lá sentadinhos me esperando. Eu falei, Jesus, isso é demais. Quando eu cheguei, olhei para o lado, uma senhora, bem senhorinha, moradora de rua. Na noite anterior, eles tiveram uma briga e um jogou álcool nela e ateou fogo. Então, imagina como estavam as pernas dela. E eles não foram nem para alguém deve ter passado, ou não passou ninguém, eu não entendi. Só sei que a mulher estava lá com a perna toda queimada, as pernas assim, ela estava encostada num muro. Quando eu olhei aquilo, eu falei, Senhor, estou sem uma luva aqui, porque já ia fazer um curativo, né, para ela, sei lá, chamar um SAMU, alguma coisa. E daí cheguei, conversei com eles, e tinha um deles que era da igreja, afastado da igreja. Ele veio até mim e falou assim, eu sei que você canta. Você pode cantar um hino para nós? Eu falei, posso. Posso sim. Gente, eu e Jesus ali no meio daquelas pessoas, dos meus irmãos. E daí eu cantei aquela música da Ana Paula Valadão, que preciso de ti. E daí eu chorei junto com eles, porque é num cenário ali de morte, sabe? É num cenário de morte. E daí eles choravam para cá, eu chorava para lá e cantava um pouco. E daí fiz ali o apelo, falei de Jesus novamente. Eles se reconciliaram com Jesus. E é assim a nossa vida. Em todo tempo nós temos que falar de Jesus. A compaixão, ela precisa estar dentro de nós, nós precisamos ter a compaixão ao olhar pelas pessoas. Gente, desculpa, mas eu choro mesmo. Deu para perceber, né? Lucas 7, do 11 ao 14. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro de um filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam paravam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Domo, eu te digo, levante-se. 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 As duas multidões. Multidão aqui, que fique bem claro, né? Nós não somos multidão, nós somos filhos amados. A multidão que sofre, ela está aí. A multidão que carrega a morte, ela está aí. Essa multidão que carrega a morte, ela precisa se encontrar com a multidão que anda com Jesus. Esse menino precisava de um coração novo. Jesus tocou, não tocou nem nele, né? É tanto poder que ele tocou somente no caixão. Esse menino recebeu um coração novo. Esse menino
recebeu um pulmão novo. Esse menino recebeu uma vida nova. Aonde está a multidão que anda com Jesus? Aonde está essa multidão? Aonde estão os filhos de Deus? Eu não sei se você consegue enxergar, mas a cada amanhecer nós temos um testemunho de vida. A cada amanhecer nós temos um sol. A cada amanhecer nós temos chuva. Aleluia. A gente reclama, eu reclamo. Eu reclamo às vezes quando está chovendo. Mas glória a Deus pela chuva, né? Glória a Deus porque temos um ar para respirar. Glória a Deus que temos comida na nossa mesa. Nós temos vida. Glória a Deus porque nós temos Jesus. Né? Esse é o dia que o Senhor fez. Nós devemos nos alegrar, nos regozijar nele. Muitas vezes nós somos insatisfeitos. Nós nos comportamos como pessoas egoístas. Eu me comporto como pessoa egoísta. No passado, eu apresentei Satanás para uma pessoa. E faz alguns meses, não sei quantos meses, esta pessoa, ela veio a falecer. Eu tenho formação de prótese odontológica, eu sou protética. E esse senhor, ele foi meu professor, e depois eu trabalhei muitos anos com ele. Ele me ensinou a parte prática, trabalhei no laboratório com ele. E naquela época eu apresentei Satanás para ele. E ele adoeceu há pouco tempo. E eu, num dia de egoísmo, não quis ir. Eu não quis ir. Eu estou falando para você ter compaixão, para você ir, e naquele dia eu não quis ir no hospital, porque eu tinha tantas coisas para fazer, e ele veio a falecer. E eu não falei de Jesus para ele. Peço a Deus que um voluntário, um capelão, tenha falado de Jesus para ele no leito de morte. Porque eu, num dia egoísta, não quis pegar o meu carro e ir até um hospital para falar de Jesus para ele. Para o meu grande amigo, que me ensinou tanto a respeito de prótese. Domo, levante-se. Levante-se. Nós temos informação suficiente para falar de Jesus para as pessoas. Nós temos informação suficiente para mudar destinos eternos. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos ir para as ruas. Queridos, depois. Converse com os seus pastores. Converse com os irmãos da evangelização. Uma vez por mês, doe 1 hora do seu tempo em um projeto. Se você não quer ir numa penitenciária, acha perigoso, está tudo certo. Vai num lar de idosos. Vai em um colégio, em uma escola. Existem alunos ali que os professores já não sabem mais o que fazer. Esses dias eu vi um vídeo de um aluno que pegou um latão de lixo e arremessou no professor. E é um vídeo verdadeiro. Eu falei, o que fazer com esse aluno? Meu Deus do céu! Faça uma escola de paz. O que é a escola de paz? Você vai até a direção e pede os piores alunos do colégio. É o que nós fazemos em Curitiba. Nós pedimos ao diretor os piores alunos. 8ª série. Quer dizer, agora mudou, né? Mas enfim, 6º ano, 7º ano. Pega ali uma sala. Senta com esses alunos e ouça esses alunos. E ame esses alunos. Meus irmãos, se levantem. Se levantem.
A solução está conosco. A solução está no Jesus que habita em nós. Pastor, eu não gosto de escola. Não tem problema. Vai num lar de idosos. Vai num hospital psiquiátrico. Sabe o que é você chegar num hospital psiquiátrico? E o louco, completamente alienado, chegar para você e dizer que ele conheceu Jesus? Porque você falou dele? Os loucos não são tão loucos. Jesus fala na vida de um louco, Jesus transforma. Um louco que eu digo, como é que fala? Um deficiente intelectual, né? Não é louco, não. No momento de lucidez, você vai estar lá para falar de Jesus para ele. E levar essa pessoa à salvação. E trazer para ele, novamente, a organização dos sentimentos, dos pensamentos dele. Vamos nos levantar, meus irmãos, vamos nos levantar. A solução está nas nossas mãos. Essa paixão pelas almas, ela precisa estar dentro de nós, ela precisa aquecer. Nós precisamos caminhar em fé, nós precisamos caminhar mudando destinos eternos. Entrei dentro de uma loja e vi um menininho todo enfaixado. Alguém já ouviu falar naquela pele de borboleta? É uma doença, foi criada nas profundezas do inferno. Um dia que Satanás estava inspirado. Uma coisa terrível. Aonde você toca na pessoa faz uma ferida. Horrível. Depois pesquise para efeito de informação, mas é bom você saber, porque se você vai se deparar, você vai saber. Todo enfaixadinho, todo enfaixadinho. Já come as mãos. Algo terrível. Pesquise lá, pele de borboleta. E aquela criança estava ali, junto com a mãe. A mãe era de Blumenau. Era uma família de Blumenau. E naquele dia eu entrei na loja só para ver uma roupa lá. E olhei aquele menino, olhei aquela situação. Falei, meu Deus, preciso orar para esse menino. Chamei a mãe, me apresentei e falei, olha, eu gostaria muito de orar pelo seu filho. Eu cheguei perto do menininho, ele devia ter uns 8 anos mais ou menos. Não toquei nele, só impus as mãos assim. Quando eu levantei a minha mão, ele fez assim. Eu falei, opa. Levantei a mão e comecei a orar por ele, trazendo a existência ali, a saúde divina sobre o físico daquele menino, sobre as emoções dele. Repreendi o espírito de morte, falei, você não vai levar esse menino. E ali orei, no meio da loja, não quis nem saber. O que importava naquela hora era a vida daquele menino. E daí a mãe perto, mais 2 irmãzinhas perto, as menininhas começaram a chorar e eu orei. Falei, Senhor, sabe aquelas situações que você clama a Jesus, fala, Jesus, tira esse sofrimento. Acaba com o sofrimento desse menino. Sabe aquelas coisas assim que vêm às vezes na tua mão e você entra em desespero? E daí você corre para Jesus e fala, Jesus, faz alguma coisa. E eu orando ali pelo menino e ao mesmo tempo brigando com Jesus. Aquele desespero, aquela coisa dentro de mim queimava. Eu falei, meu Deus, tenha compaixão desse menino. Terminei de orar, falei com a mãe, falei, olha, a mãe se apresentou, né, dizendo que era de Blumenau. Falei, olha, procure uma igreja lá em Blumenau. Falei, busque socorro lá. Espero que ela tenha ido. E depois saí, não consegui, porque daí eu comecei a chorar muito. Porque a dor daquele menino começou a doer em mim.
E é assim. Eu vou falar uma coisa muito séria agora para vocês, meus irmãos, com muito amor, com muito amor. Se a dor do teu irmão não te comove, quem está doente é você. É assim. Se a dor do teu irmão não te comove, quem está doente é você. Receba isso com amor. Tem como você ver algumas situações e fazer de conta que não viu? Não dá. Não dá. Nós tínhamos acabado de perder a nossa filha mais velha. Eu não gosto de falar dela. Não gosto de falar dessa situação. Mas eu falei para Satanás, eu vou usar isso para ganhar almas para Jesus. Chego numa unidade. 10 dias depois, não paramos com nada, não paramos com nenhuma atividade, vida que segue. Né? É assim, é assim. Nada de ficar chorando leite derramado. Levanta-te e resplandece. Vamos lá. Chego numa unidade prisional, estava fazendo um culto com as presas, veio uma presa escoltada. E a forma como ela veio escoltada, a gente já conhece, né? Ela veio escoltada, amarrada pelos pés, acorrentada pelos pés e pelas mãos, e com 2 seguranças. Falei, nossa, o que será, né, que uma mulher vai fazer, né? Quem era ela? Enfim. Veio a policial, falou, pastora, por gentileza, a senhora pode interromper o culto só um pouquinho para orar com essa pessoa? Eu falei, posso. Eu falei, mas o que aconteceu? Nós acabamos de trazer ela foi no velório da filha. Eu falei, 10 dias depois que eu tinha acabado de sepultar nossa filha, me vem uma chorando, tinha sepultado a filha. Os traficantes mataram a filha. Ela estava presa, eles foram lá e mataram a filha. Falei, vamos orar. Orei ali com ela. Ela chorava muito, quase não ouvia o que eu estava falando, mas enfim, a compaixão. Como eu falei ontem para os irmãos, né? Às vezes a gente está precisando de oração e precisamos nos levantar e orar, porque não diz respeito a nós. É por causa dele. Tudo o que fizermos tem que ser por causa dele. Porque ele faz, não nós fazemos. E daí orei com ela, ela voltou para o X dela, para a cela dela, e vida que segue. E é assim. A gente poderia passar aqui horas testemunhando. Chego no cartório novamente, pego a senha, eu e o cartório. Pego a senha, vou na recepcionista, que um dia reclamou que estava com dor no pé. Corri lá em casa, nunca vi a mulher, corri lá em casa, peguei a bandeira e levei para ela. Ela falou, meu Deus. Eu falei, ué? Falei, se eu estivesse com dor no pé, você não ia me dar um band-aid? Claro, eu falei, então, faço por você, não tem problema nenhum. Falei, Duda, e o Espírito Santo falando para mim, olhe. Olhei, cartório cheio. Espírito Santo de novo, preste atenção. Falei, cartório está cheio, Espírito Santo, mas até então, tudo normal. Falei, o que você quer me mostrar? Já vou te mostrar. Faça um culto aqui. Falei, beleza. Fui na recepcionista, falei, Duda, o negócio é o seguinte. Eu falei, você sabe que eu sou pastora, né? Falei, sei sim. Eu falei, eu preciso falar de Jesus aqui dentro. Amada? A Duda não é crente, quer dizer, agora é. Amada, deixa comigo. Vou falar com a dona do cartório. Eu falei, mas então hoje ainda. Falei, o negócio é rápido. Porque eu também não gosto de esperar muito, sabe? Aí
Falei, Duda, vai lá, fala com ela. Fala que eu só quero fazer uma oração. Beleza. 2 dias depois, mensagem da Duda. Olhei e falei, beleza. Amada! Eu falei, deu certo. Você nem sabe. Ela vai fazer um café aqui e você pode vir trazer uma palavra para todos os atendentes. 22 mulheres e 14 homens que trabalham no cartório. Falei, mas vai ser a glória, né? Falei, deixa comigo. Corri lá na igreja, falei, Rômulo, me arruma aí 20 caixas de bombom, vou fazer umas lembrancinhas. Era bem próximo do Dia da Mulher. Falei, já vou levar como comemoração do Dia da Mulher e tal. Fui lá, peguei, fiz uns pacotinhos de bombom bem bonitinho. Sábado de manhã. A gente nunca sai. Naquele sábado nós íamos para a praia. Eu falei, amor, olha, eu vou lá, eu falei, mas é rapidinho. 8h30, por aí, para estourar 10 horas a gente sai e vai para a praia. E ele, tá bom. Eu falei, não, prometo, é rápido o negócio. Chego lá, o cartório, onde eles fazem, tem uma salinha separada, né, no cartório, onde eles fazem os casamentos. Mais uma decoração, coisa mais linda, uma mesa de café da manhã, e vem a dona do cartório. Desviada, afastada da igreja, muitos anos que não ia da igreja. Me apresentei para ela, ela falou, olha, você não sabe, mas eu estava falando com Deus, que chegou a hora de eu voltar para a igreja. Eu falei, então, agiliza, já vai, se você não quer voltar na tua, a minha comunhão cristã aba, está aqui o endereço. Vamos se reconciliar já hoje. Pois olha, naquele dia só pude falar para as mulheres, porque daí os homens ficaram atendendo no cartório. Agora tem a parte 2, né, que daí o meu marido vai falar com os homens. E se ele estiver muito ocupado, eu mesma falo, não tenho problema com isso. E daí, então, fizemos o culto lá. Todas confessaram Jesus, todas. E daí depois, abraço e começaram a falar da vida pessoal. Uma quer casar, outra quer casar e já temos uns 2, 3 casamentos para fazer. Glória a Deus. Jesus. Paixão pela colheita. Nos importar com as almas, com as pessoas. Estou andando na rua, de carro, paro no sinaleiro, olho para o lado. Eu gosto muito de tênis. Sou uma apaixonada por tênis. Um rapaz com um tênis azul, mas um tênis muito bonito. Falei, nossa, que tênis lindo. Na hora, o Espírito Santo me mostrou os pés por onde aquele rapaz andava. O caminho que ele andava. E não era um caminho bom. Falei, não tenho de estacionar. Falei, nem me peço para parar, porque não vou parar. Parei, abri o vidro. Moço, por gentileza, olha só, o caminho que você está andando não é um caminho tão bom. O Senhor manda te dizer, pá. Assim. Essa é a nossa postura. Recentemente, nós viajamos com Atos 29 para São Paulo, capital, num domingo de manhã. Saída de um baile funk e início de uma cracolândia, umas 4 quadras atrás da igreja. É uma igreja que ainda não está aliançada com a aba, mas é uma igreja muito linda. Uma aluna da Nine, da escola Nine, veio para fazer escola e hoje já está congregando na igreja e ficou por lá mesmo, não voltou. E o pai dela também se desvencilhou de uma igreja Assembleia de Deus e nasceu ali uma igreja.
linda, chama-se Graça Plena. Pastor Ronan e pastora Vanessa. 2 irmãos de Deus. Recebeu o Atos 29 lá. E no domingo de manhã nós saímos. Tinha uma feira. Fomos na feira. Aí ganhamos todo mundo da feira. Liguei para o Evandro estava de um lado e eu estava do outro. Sempre tem 2 irmãos que me acompanham, porque eu tenho que entrar nos becos, né? Tem que entrar, estamos ali para fazer isso, vamos fazer. E eles estão sempre junto comigo, me cuidando. Aí, falei, Mesaque veio aqui, pai da Gabi. O Mesa é parceiro, o Mesa faz parte do Atos. Falei, Mesa, liga para o Evandro, falei, vamos entrar aí. Ô, pastora, vamos entrar? Falei, claro que vamos entrar, Jesus está conosco. Falei, que dúvida. Falei, a gente ora aqui, pede mais uma escolta de anjo aí, vamos entrar e fazer um barulho aqui nesse lugar. Entramos. Eu não sei o nome da droga, mas sabe aquela droga que muitos nos Estados Unidos estão consumindo, que deixa a pessoa... É uma coisa terrível. Basta experimentar uma vez e ela já vicia. É um negócio assim também. Eu acho que a segunda inspiração do diabo foi essa droga. Entramos, tinha um rapaz. Ele estava caído, mas completamente caído. Ele tinha usado essa droga. E daí eu olhei aquilo, o Mesaque já me olhou. Falou, quer falar, pastor? Eu falei, claro. Falei, vamos lá. Daí abordamos ele. Primeiro levantamos ele. Eu falei, Mesaque, põe ele em pé. Que é isso, né? Que o diabo quer. Ver as pessoas caídas, prostradas diante dele. Eu falei, levanta. Eu falei, é um filho de Deus. Eu falei, vamos levantar ele. Mesaque levantou ele. Ele estava zonzo. Comecei a orar. Chamei ele pelo nome. Perguntei o nome dele. Comecei a chamar ele pelo nome. E começamos a orar. Meus irmãos, não deu 4 minutos. O rapaz estava em pé. Lúcido. Pastor, o efeito da droga foi lá para o inferno. Gente, foi lá para o inferno o efeito da droga. O rapaz, olha, eu me arrepio inteiro só de lembrar. Ele ficou em pé. Ele confessou Jesus sabendo o que estava fazendo. Ele confessou Jesus. Ele recebeu Jesus. A vida de Cristo entrou na vida desse rapaz naquela manhã. Sabe? Porque nós nos importamos com aquele rapaz e com todos aqueles. E daí entramos, né? Cracolândia adentro, praticamente. É um bairro, assim, um lugarejo bem delicado. E ali nós fomos colhendo as almas. Colhendo. E orando com as pessoas, e as pessoas entregando as vidas para Jesus. Operação Vida, na cidade de Itararé. Não teve uma casa que eu cheguei, que as mulheres vinham. Foi Deus que enviou a senhora aqui. Gente, para a honra e glória de Jesus. Foi Deus que enviou a senhora aqui. Eu falei, amém. Eis-me aqui. Foram várias casas. Várias casas. As pessoas clamando por uma provisão divina. E nós ali, doando um final de semana. Nossa, o que é um final de semana para a gente? Que tem tanto. Uma vez eu fui num retiro de evangelização, lá da Aba. Lá
atrás. E o pastor era um pastor auxiliar do nosso pastor da evangelização, o Fernandão. Ele fez uma escola de treinamento lá na igreja. Depois ele assumiu a evangelização, quando o pastor líder da evangelização saiu. E teve um momento no retiro que ele começou a orar pela dor das pessoas que estavam no mundo. Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, Espírito Santo, eu quero sentir essa dor. E a dor começou aqui. E era uma dor que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Era uma espécie de uma dor de estômago, mas era uma dor que te tirava o ar. E eu falei, Senhor, é essa dor das pessoas que estão no mundo. Ele falou, é essa dor. Daí para pior. E o Espírito Santo falou, eu não vou acelerar essa dor, porque você pode vir a óbito. Eu levantei a mão e falei, até aqui tá bom, Senhor, já entendi. Meus irmãos, precisamos nos levantar. As pessoas lá fora estão sedentas, as pessoas lá fora estão sofrendo. O seu vizinho está sofrendo. O seu vizinho está sofrendo. Minha irmã, faça um bolo e leve para sua vizinha. Faça um culto no seu condomínio. Ah, mas não pode. Pode, porque Deus vai te dar estratégia. Faça um chá. Vai lá, vizinha. Nossa, vou fazer um chá para a gente conversar. Porque louvado seja Deus pela vida de um vizinho. Eu sempre me dei bem com todos os meus vizinhos. Todos me amavam muito, sempre me amaram. No andar o qual a gente mora, a vizinha do lado é uma chinesa, com a vida destruída. Já fizemos amizade, já levamos ela para a aba. Na frente tem um casalzinho bem jovem que acabaram de chegar em Curitiba. Tem uma menininha que é uma escultura de linda menininha. Menininha de 1 aninho. Já fizemos amizade, já foi lá em casa. Ela já sabe que nós somos pastores. E eu estou indo pelas beiradas, porque eu sei que ela não conhece Jesus. E a vizinha do lado é uma psicóloga que acabou de chegar de Maringá, também tem uma menina, mãe solo. Eu falei, minha vizinha, eu estou aqui. Desde eu buscar sua filha na escolinha, se você não puder, um dia me liga, estou aqui, o que você precisar de mim, eu estou aqui. Meu Deus, ela falou, eu precisava tanto de uma pessoa, porque a gente nunca sabe, né? Eu falei, a gente nunca sabe mesmo. Eu falei, eu posso precisar de você e você pode precisar de mim. E ali vai. A pessoa mais arrogante da vida mora no meu condomínio. Ganhei uma orquídea. Não gosto muito de ganhar flor. Compro uma bijuteria que você me faz feliz para, nossa, até a eternidade. Não gosto de ganhar flor. No dia do culto do cartório, me vem a moça com uma orquídea desse tamanho. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, trata, né? Eu falei, ai, preciso gostar de flor. Mas eu não gosto, mas eu preciso gostar. Entrei dentro do elevador com aquele vaso desse tamanho assim. A pessoa amada entra dentro do elevador comigo. Ela entra e não cumprimenta ninguém. Ela entra e ela faz assim. Cutuquei ela aqui. E eu com o vaso. Para você. Ela me olhou, fez de conta que não ouviu. Eu falei, vizinha. Eu falei, estou lhe dando um vaso de flor. Para mim? Eu falei, Sério, bem assim. Eu falei, é para você. Mas como assim para mim? Eu falei, não, eu acabei de ganhar esse vaso. Eu falei, mas eu quero presentear você.
Dei o vaso para ela. Ela já me cumprimenta, às vezes. Mas 2 vezes que eu e ela estávamos saindo, ela deu a ré no carro, pelo menos não me atropelou. Deu a ré no carro, esperou eu estacionar o meu carro, daí agora vou ganhá-la para Jesus. Vou ganhar. Vou ter que comprar um outro vaso e esperar ela no elevador. Na hora que ela entrar, então, hoje nós vamos conversar. E é assim, desta forma. E era isso que eu queria conversar com vocês, a respeito da paixão pela colheita. Olha só. Quem é esse? Quem é esse que anda sobre as águas? Quem é esse que acalma o mar revolto? Que ressuscita mortos? Que dá ordem aos demônios e eles se submetem? Quem é esse que não escolhe a quem quer amar? Quem é esse que se despiu da glória dele e veio habitar em nós? Quem é esse que transformou a minha vida? Que transformou a tua vida? Esse é Jesus. O nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Salvador. Esse é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que nos amou de tal maneira que eu e você possamos a cada dia valorizar a atitude desse homem, desse Deus que veio em forma de homem. Eu gostaria de conduzir vocês em uma oração. Aquelas pessoas que estão dispostas a receber nesta manhã a paixão pela colheita. Mas eu queria pedir a vocês que não levantassem se não quiserem. O Jesus que eu conheço é um Jesus de compromisso. O Jesus que eu conheço é um Jesus é aquele Jesus que se importa. Meu irmão, minha irmã, se você não quiser, não levante da sua cadeira e está tudo certo. Mas se você levantar, saiba que você vai firmar um compromisso hoje, um compromisso de fé. Um compromisso simplesmente, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Se você sentir liberdade, ore assim comigo. Deus, eu quero que a paixão que o Senhor tem pelos perdidos se torne a minha paixão. Peço que me dê habilidade de ver o pobre e o perdido da mesma maneira que o Senhor. Que todos os nossos corações queimem com uma chama apaixonada que nunca se apague até que a colheita esteja concluída ou até que Cristo nos leve para casa.
Que sejamos diligentes com o nosso chamado. Salvar vidas. Oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Permaneçam abençoados.